seria incrível em algum momento a gente poder rever o Tobey Maguire e o Andrew Garfield como Homens-Aranha de novo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem depois da sessão de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa? Cara, eu espero que sim, porque até agora eu tô tentando botar minha mente no lugar de volta depois de tudo que aconteceu nesse filme, de toda a jornada que a gente teve, desde o anúncio desse filme, né, das primeiras coisas que estavam acontecendo, o começo das gravações, até o momento da gente chegar, entrar na sala do cinema e receber o real presente que eles tanto falavam. A gente duvidava do que poderia esse presente para os fãs que o Tom Holland comentava, a Zendaya, e o que poderia ser isso? Será que o Tobey Maguire voltaria? Cara, isso era um sonho tão distante que a gente teorizava, dava algumas pistas aí na internet, encontrava coisas no Reddit e tudo mais, mas no fundo a gente pensava, será mesmo que isso é possível? Será que esse sonho pode virar realidade de alguma forma? E a gente se questiona isso justamente porque o Tobey Maguire e o Andrew não possuem redes sociais, né? Na verdade, o Andrew até comenta que ele tem uma conta fake no Twitter, que ele monitora aí as reações das pessoas com o assunto Homem-Aranha, mas o Tobey estava totalmente off de tudo, sabe? Porém, quando a gente começou a ver, uma vez ou outra, ele aparecendo aí na rua com mais frequência e tudo mais, com aquela cara séria, a gente pensou, cara, simplesmente, agora nesse momento que a gente está vivendo no mundo, pode ser uma coincidência, a gente está vendo ele por aí e é isso, sabe? Pode ser, mas também pode não ser. E assim, cara, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme de redenção do Tom Holland, redenção do Jon Watts, redenção dos vilões, dos próprios Homens-Aranhas que conseguiram aí mostrar que eles conseguiram se superar, né? Vários personagens subiram o nível das suas construções em filmes anteriores, e isso é algo que eu não conseguia imaginar que o Jon Watts poderia proporcionar pra gente. E essa história apresenta então o Peter Parker moleque, recebendo toda a carga emocional e peso de responsabilidade pelo fato da sua identidade ter sido revelada. E ele saindo correndo ali do centro de Nova York, as pessoas, algumas adorando, né, sabendo quem é o Peter Parker já, porque já viram ali ou ali, e teve gente que já queria arrumar treta, né? Então o Peter sai dali, vai correndo pra casa, ele nem sabe exatamente pra onde é que ele vai parar, e as pessoas têm uma reação muito rápida quanto a isso, né? As pessoas começam a tirar tijolos, helicópteros aparecem, o Peter não sabe nem o que ele vai pensar, e ao passo que tudo isso vai acontecendo, o Peter também tá ao final da vida acadêmica dele, né, do ensino médio, ele tá pronto para chegar na faculdade, então ele fica pensando, cara, ninguém que tá perto de mim, né, dos meus colegas, meus amigos ali, merecem passar por isso, sabe? Eles já estão sentindo a pressão de não poderem sair na rua, de serem acusados aí como cúmplices de alguns crimes e de compactar com as ideias do Homem-Aranha, que injustamente foi acusado como um assassino por causa do mistério. E a razão que acaba sendo construída do porquê que ele foi desesperadamente até o Doutor Estranho para pedir ajuda é extremamente plausível, cara. Ele não estava pensando direito em nada, ele só queria salvar primeiramente os amigos, a família, porque eles estavam sofrendo muito mais do que ele, né? Isso porque dias atrás era esclarecido que tanto MJ quanto Ned queriam muito ir para a faculdade e não conseguiram, por causa dessas acusações ao Homem-Aranha. E cara, calma, uma coisa que não dá pra esquecer que aconteceu anteriormente ao Peter ir falar com o Doutor Estranho é o Matt Murdock aparecer, cara. O Charlie Cox realmente tá nesse filme, tá nesse universo, e ele tá incrível, mano, sabe? Aquela cena dele segurando a pedra ali com o pessoal falando que compactava com as ideias do mistério, que o mistério tá certo, que o Homem-Aranha é mentiroso. Cara, aí tu vê a habilidade do advogado, né? É porque eu sou um bom advogado. E o filme, a partir desse momento, acaba te pegando como se fosse numa viagem, ou até como se você estivesse numa montanha-russa, sabe? Uma subida, uma descida, pega a velocidade, reduz a velocidade, e do nada aparece o Otto Octavius, o Alfred Molina, mais brabo do que ele já era lá na trilogia, cara. Na boa. Aqui ele tá muito mais ágil do que lá. Sem falar que ele peitou muito fácil ali o Tom Holland com o traje do Aranha de Ferro. E no final, quando apareceu a bomba, a risada do Norman, eu queria muito ainda um confronto com aquele traje, mas esse personagem estava esperando pro seu momento de glória nesse filme, porque o que o Willem Dafoe fez nessa produção é absurdo.
Então alguns vilões já começam a ser capturados, como por exemplo o Lagarto, que o Doutor Estranho capturou, o Alfred Molina aí, que é o Dr. Octopus, o Peter pegou lá na ponte. Então do Peter praticamente capturar todos, só faltava o Norman, que já sabia quem era o Peter Parker naquele universo e quem tinha ligação com ele. No caso, a tia May. Chegando na Fist, ele começa a conversar com ela, ela chama o Peter e quando ele acaba tendo esse encontro, a tia May acaba conversando com ele dizendo que Peter, você vai simplesmente mandar ele embora? Ah, mas ele morre naqueles universos, cada um resolve lá o seu problema no seu universo. E daí ela olhou assim, Peter, você precisa ajudar ele. Você tem que fazer alguma coisa também. Isso de certa forma é problema teu eles estarem aqui. Então assim, meio relutante ainda, o Peter diz, tá, vou tentar. E vai com o Norman até a prisão lá onde o Doutor Estranho estava armazenando os outros vilões. E daí a gente vê como as palavras da tia May têm uma força tão grande que a atitude do Peter foi contrária do Doutor Estranho e os dois acabam se enfrentando porque o Peter quer tentar fazer com que aqueles vilões se tornem boas pessoas de novo, né? Quer salvar a alma, a vida deles. E esse confronto com o Doutor Estranho mostra como o Peter está evoluindo muito rápido. Porque naquele mundo, na dimensão espelhada, ele rapidamente analisa como é que funciona aquele mundo e vence o Doutor Estranho no seu próprio jogo. É aquela coisa, né? Quem não sabe matemática, usa magia. Só abrindo um parêntese aqui no meio da explicação, coisa que aconteceu um pouco antes do Peter entrar nessa dimensão espelhada ali com o Doutor Estranho, é que ele provou que tem um sentido aranha mais avançado de todos, cara, porque ele estava inconsciente, no modo astral, e conseguiu ficar desviando ali dos movimentos do Steven. Mano, sem esquecer que ainda ali nas formas de sombras, né, a gente consegue ver um leve relevo que mostra aqueles raiozinhos do sentido aranha igual era nas histórias clássicas. Que coisa linda, mano! E então a gente chega naquele momento em que o Peter pega esses vilões e leva até o apartamento do Rap e começa um projeto para solucionar os problemas. O primeiro, obviamente, acaba sendo o Otto, que é o melhor controlado ali no meio. E o Peter, juntamente com Norman Osborn, desenvolve um dispositivo com nanotecnologia para acabar com aquele domínio da inteligência artificial dos braços. Lembrando que no ano de 2002, quando o filme do Homem-Aranha lá do Tobey Maguire foi lançado, logo nos primeiros minutos do filme, a gente vê que o Norman já trabalhava e estudava nanotecnologia. E esse cuidado, nesse detalhe que eles trouxeram aqui, é impecável, cara. Em alguns momentos é até curioso que o Peter ensina pro Norman coisas que ele estudava. Então, tipo, o cara tá até um pouco mais à frente que um grande cientista. As próximas pessoas que ele tenta ajudar é obviamente o Electro, e daí ia vir o Norman, só que o Norman acaba entrando em colapso e a sua personalidade acaba mudando, vindo então a do Duende Verde. E o Peter acaba percebendo essa mudança pela mudança na frequência cardíaca das pessoas que estavam ali, obviamente, né? Ele vai olhando, não, isso aqui tá normal, isso aqui tá ok. E quando o Norman ia fazer uma besteira, o Peter dispara uma teia e controla a situação. Tenta, na verdade, né? Porque o pior ainda ia começar a acontecer ali e terminaria da pior forma que ele poderia imaginar. E aqui a gente tem um Norman muito mais manipulador e sombrio do que naquela época lá no passado. E assim, cara, no final desse confronto lá no apartamento do Rap, os vilões obviamente se dispersam por toda a cidade, né? Eles vão por tudo que é lado e o Norman acaba matando a tia May. E cara, sério, eu tinha uma possível ideia que talvez poderiam matar o Rap, matar algum outro personagem. Nos trailers parecia que ia ser MJ, mas depois com o segundo trailer mostrou que os dois até se beijaram na cena seguinte. Então beleza, mas será que eles iam matar a tia May? Porque quem o Peter vai ter, né, depois de tudo isso? E cara, eu achei uma jogada muito incrível que eles fizeram, porque agora o Peter estava realmente sozinho nesse mundo. E quando isso acontece, a gente vê no próprio semblante do Peter Parker que era isso que ele precisava para acordar, né? E infelizmente era o que ele precisava para entender o que é ser um Homem-Aranha, o que é ser um super-herói, né? E em seguida ele vai até um telão e ele vê lá o Jameson falando que o Homem-Aranha é uma pessoa que todo mundo que estiver perto vai acabar se machucando, todo lugar que o Homem-Aranha estiver vai acontecer alguma tragédia. E de alguma forma a gente pode ver que, de forma geral, sempre as pessoas que se aproximam do Peter correm um extremo risco. E faz parte da vida de herói abrir mão dessas coisas.
Mas agora a gente vai para um dos melhores momentos desse filme. Logo depois desse choque, a gente precisava de algo para nos animar, né? Baixar um pouquinho a bad vibe da sessão de cinema. E daí tá lá o Ned e MJ tentando entrar em contato com o Peter Parker do Tom Holland. E o Ned ele tentando explicar alguma coisa, gesticulando. Ele abre de leve, dá umas faíscas, né? Parece que ele quase tentou abrir um portal. E daí ele vai, tenta de novo, quer encontrar o Peter Parker. E aparece o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E em seguida, cara, quando apareceu o Tobey, aí, cara, não tem explicação, não tem como descrever o que eu senti naquele momento, cara. Agora, pessoal, são cenas que eu não tenho como colocar o áudio ainda, porque não saiu oficialmente, mas é absurdo, tá? O Tobey, eu não queria me emocionar no vídeo, mas eu vou segurar. Que o Tobey e o Andrew, junto da MJ e o Ned, eles encontram o Homem-Aranha do Tom Holland lá. Ele tá acabado, o mundo dele desabou. Ele conta como a voz do Norman ecoa na cabeça dele daquele momento, pouco antes de matar a Tia May. E daí nessa conversa ele fala que os outros caras que estão ali não entendem o que ele tá sentindo. E em determinado momento ele fala que ele quer matar o Norman, que ele quer se vingar, e daí o Andrew comenta que também, depois de tudo que aconteceu, dele ter perdido a Gwen, ele parou de segurar a força, que ele começou a não se controlar mais e ficar buscando vingança em outras pessoas, em outros bandidos. E o Tobey acaba falando de Homem-Aranha 3, quando ele descobriu que o Flint Marko tinha matado o tio Ben, mesmo que acidentalmente, ele não tinha ainda provas, e ele foi atrás, ele conseguiu o que ele queria, mas ele viu que não era, sabe, ele não se sentiu melhor depois de ter feito o que ele fez. E daí o Tom Holland começa a entender um pouco essa ideia e ele comenta que a Tia May, ela acabou morrendo por nada, ela estava lá envolvida e um pouco antes de morrer ela ainda manteve a ideia dela de ajudar os outros e disse que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que parte dessa frase o Tobey Maguire completa. Cara, sabe, é um negócio que eu não esperava que ia ser feito desse jeito. E, bom, vamos seguindo, né, cara? Depois disso, eles se reúnem lá no laboratório da escola do Peter e começam a buscar soluções para os vilões, porque, como o Tobey diz, né, é isso que a gente faz, a gente cura, a gente tenta ajudar os outros, de qualquer forma. E daí cada um começa a bolar a solução para cada vilão, né? O Tobey tenta fazer o antissoro do Duende, o Andrew tenta fazer o antissoro do Dr. Connors, e o Peter do Tom Holland acaba aprimorando ali alguns outros aparelhos para os outros vilões. E ali tem uma cena que muita gente deu risada, cara, que é quando o Ned pergunta pro Tobey se naquele mundo dele ele tem algum melhor amigo. E ele fala que tinha, mas que ele acabou morrendo nos braços dele quando ele tentou matar ele. Mano, na boa. Aí depois o Ned fica enlouquecido e começa a fazer ali uns favores, tentar se preocupar mais com o Peter e dizer, eu não quero me tornar um vilão, eu não quero me tornar teu inimigo. E cara, não dá pra esquecer também o momento que o Tobey Maguire acaba explicando pros outros Homens-Aranha que ele não precisa de cartucho. Deles, como assim? Dele, vocês não fazem isso? E por isso eu falo que o pessoal da produção cuidou cada detalhe do que a galera tava falando na internet, porque isso veio logo depois do meme deles acabarem se apontando, né? Você é o Homem-Aranha? Não, você é o Homem-Aranha. E daí também colocaram esse diálogo que se o Tobey Maguire aparecesse, eles fossem conversar, eles iam questionar, cara, mas isso tá saindo do teu corpo? Você produz teia orgânica? Na boa, isso foi realmente um presente pros fãs, cara. Então, a gente tem a batalha final e ela é tão incrível quanto tantas coisas que a gente já imaginou, cara. E eu não vou me aprofundar muito nela, porque, enfim, né? Não dá pra narrar ainda tudo com muitos detalhes, porque a gente não tem o Blu-ray do filme. Mas, em questão de mensagem, cara, quando tudo termina, o Peter consegue salvar os vilões, cura todos eles, até mesmo o mais insano de todos, como era o Norman Osborn. Cada um começa a retornar para o seu universo, e a gente percebe que ali a Zendaya, no caso a MJ, está desesperada porque ela sabe que ela vai esquecer do Peter, tenta encontrar uma outra solução, e o semblante no rosto do Peter é que ele tá tranquilo, sabe? Ele tá triste, mas ele tenta passar tranquilidade para ela, dizendo que ele vai tentar de alguma forma reconquistar ela, demonstrar que ele conhece, enfim, mais ou menos como se fosse a primeira vez lá da Adam Sandler. Ele até tenta ter isso como uma ideia, um plano,
Mas depois de tudo isso, e ele vai em direção lá à lanchonete onde a MJ trabalha, ele quer falar pra ela tudo, ele quer se apresentar como Peter Parker, quer esclarecer algumas coisas, mas instantes antes dele falar isso, ele percebe que não é o certo a se fazer, sabe? Que ele já viu o que pode acontecer se as pessoas se unem, né? Se aproximam do Peter Parker. Quando ele vê também aquele band-aid, né? Um pouco acima ali da sobrancelha, isso faz ele relembrar que ele não pode ter esse contato com ela. E é algo que eu falei no Twitter há um bom tempo atrás, né? Que eu comentei. Cara, seria genial ver esse crescimento no Homem-Aranha do Tom Holland, fazendo com que ele abrisse mão da pessoa que ele ama, das pessoas que ele gosta, do amigo dele, abrir mão de tudo isso, para no fim salvar o mundo inteiro. E um detalhe, pessoal, das inúmeras referências que teve nesse filme, né, a questão do Treat, lá a questão do Tobey Maguire falar que tá tentando melhorar pro Otto. Cara, é um prato cheio de referências, mas aqui no final tem um negócio que fez parte desse amadurecimento do Peter em meio a tudo isso, que é quando ele vai ver o túmulo da Tia May, a frase que está escrita ali é exatamente a mesma que é citada no jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4. Quando você ajuda uma pessoa, tá ajudando todo mundo. Depois disso, parece que toda a vida do Peter Parker então sofreu um reset, sabe? Ele tá totalmente sozinho, começando uma nova vida, e faz total sentido agora o título do filme ser Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? E, cara, querendo ou não, mesmo sendo muito triste, essa agora é a versão que muitos queriam. É o Peter Parker totalmente independente, o Peter Parker que passou por um grande amadurecimento, que faz o seu próprio traje final, né? Obviamente ele ainda vai ter outros, mas é o primeiro que a gente vê além do traje caseiro que ele fez manualmente mesmo, né? E ficou tão lindo quanto, né? E agora ele tem questão do aluguel, tudo junto, ele vai ter que se tornar aí um jovem adulto. E agora mais do que nunca, o Tom Holland mostrou que ele tem tudo para ser a melhor versão de Homem-Aranha. E assim, pessoal, o vídeo vai chegando ao fim, mas eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês. Esse filme é um filme que, quando sair o Blu-ray, eu quero trazer um daqueles vídeos bem trabalhados, aquela questão de analisar fundo, assim, sabe? Cada detalhe, referência, expressão nos olhos, música, pra conseguir trazer um vídeo ainda maior do que esse, quem sabe, não sei. Porque tem muita coisa pra analisar nesse filme, não dá pra fazer algo só em um vídeo só. Como vocês podem ver aí na semana, teve vários outros vídeos explicando alguns detalhes que aconteceram lá, que foram bem peculiares, e ainda vai ter outros. Aí vai ter muita coisa pra falar durante muitos anos. Até porque, até hoje, a gente comenta sobre os filmes do Sam Raimi, do Mark Webb. Então, esse com certeza vai ser um que a gente vai falar por muitos e muitos anos também. Mas e aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar registrado o teu like aqui embaixo, comenta o que você achou desse filme, foi além das suas expectativas, não bateu elas, qual foi a tua reação ao ver toda essa obra aí, beleza? Lembrando também que o canal possui um servidor totalmente gratuito lá no Discord, o link tá aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter e principalmente o Instagram, que é uma das que eu mais utilizo. Então se você ainda não me segue, fica aqui o convite. Então é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!